Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a elaboração de manual de boas práticas de manipulação de alimentos, referente aí à disciplina de controle de qualidade dos alimentos. Bom, na última aula nós paramos no exemplo aqui do diagnóstico situacional, né? Em que a gente deve relatar aí em documento específico, né? No caso seria o próprio manual de boas práticas, e esse diagnóstico situacional ele pode fazer parte aí do início de cada capítulo, ou seja, facilitaria aí no caso da avaliação, né, de cada setor, você iniciar a redação aí desse documento com essa observação e a ação corretiva, certo? Só para relembrar a última aula, o Manual de Boas Práticas, então, é um documento em que deve nele constar todas as normas, procedimentos, padrão, tá? Dos processos e das condutas dos colaboradores, referentes basicamente, majoritariamente, a, ao controle higiênico sanitário do processo produtivo, correto? Então, ainda que tenha algum aspecto qualitativo envolvido no documento, ele é, na sua essência, um documento, uma diretriz, um documento com normas para o controle eficaz e eficiente da questão higiênico-sanitária. Portanto, não faz parte desse documento outros assuntos, por exemplo, metas de custo, cálculos de custo, fichas técnicas de preparo, receituário padrão, etc. Então, na essência do documento, são as regras, né, que devem ser seguidas para que se produza um produto e que se conduza um serviço de forma a garantir a segurança final do consumidor, que nada mais é que oferecer, distribuir uma refeição segura, né? Obviamente há aspectos aí qualitativos embutidos, sem dúvida, né? Mas que não fazem parte da essência aí desse documento. Bom, então a gente viu que esse diagnóstico situacional, que é a primeira parte do documento, ele pode fazer parte do manual em um capítulo separado, um capítulo inicial, ou fazer parte, né, de cada capítulo, onde você vai relatar a situação, o diagnóstico situacional específico de cada setor analisado, ok? Então vamos dar seguimento aqui no caso do Manual de Boas Práticas, certo? A legislação que dá base a essas diretrizes, a qual foi utilizada no documento do Guia de Elaboração de Manual de Boas Práticas do Conselho Regional de Nutricionistas da Quarta Região. Então, a base para o padrão desse manual é a portaria do Ministério da Saúde
1428, de 26 de novembro de 1993, certo? Que é utilizada para também pelas indústrias, né, de alimentos, juntamente com o checklist, como a gente já mencionou, do anexo da RDC 275 da Anvisa. Então, já comentamos também como não há um documento legal específico para serviço de alimentação, é orientado que se utilize aí, dentre outros checklists disponíveis na literatura, aquele do anexo da RDC 275, obviamente fazendo os ajustes necessários, uma vez que a gente tem como obrigatoriedade, por exemplo, o cumprimento de 4 POPs em serviço de alimentação. E em indústria, há a obrigatoriedade de se estabelecer, de se cumprir 8 POPs. Obviamente, nada impede que em um serviço de alimentação se implante e se faça cumprir os 8 POPs, né, previstos para a indústria. Ok? Então, vocês podem seguir esse padrão aqui, tá? Como esqueleto do documento, ok? Então nós temos aí ele dividido em alguns tópicos, tá? Da letra A à letra M, e a gente vai falar um pouquinho de cada um dando exemplo. Então, por exemplo, o padrão de identidade e qualidade, tá, do produto, que é o famoso PIC, tá? Padrão de identidade e qualidade. São as informações que constam do Manual de Boas Práticas, ou seja, executar, ok, aquele procedimento sempre de forma padrão. E para isso, e por isso, existe e deve-se exigir a execução de procedimentos padronizados. Nós temos aí, então, a obrigatoriedade de 4 POPs, que a gente já viu e a gente vai recapitular. É o POP basicamente aí chamado de higiene ambiental, que é higiene de utensílios imóveis, né? Mobiliários de uma maneira geral. E isso a gente já sabe aí da quantidade de mobiliários e de utensílios e equipamentos, né, que fazem parte de uma WAN, há de se imaginar aí a complexidade desse POP, porque esse POP vai se subdividir em quantos forem necessários. No caso de higienização de equipamentos, mobiliários e utensílios, obviamente vocês podem e devem agrupá-los de forma a padronizar procedimentos comuns para determinados tipos de utensílio, equipamentos e mobiliários. Então, por exemplo, pode haver alguns detalhes, somente alguns detalhes em relação ao padrão de higienização de equipamentos. No caso dos equipamentos elétricos, por exemplo, a primeira orientação é que o operador, o colaborador, se certifique que esse equipamento não está energizado, ou seja, ele não está ligado na tomada, assim dizendo, ok? Bom, isso é comum para todos, tá? Alguns têm peças removíveis, né? Outros não. Alguns terão aí
particularidades em relação a como fazer aquela higienização, a depender, por exemplo, do material em que ele é produzido, tá? Então, vocês podem agrupá-los, né, de forma que consiga emitir uma orientação geral e alguns detalhes específicos reportando a um equipamento específico, ok? Então, esse aí seria um POP, né? Então, esse padrão de identidade e qualidade, então passa muito por isso, né? E como a gente já falou, nada impede que se estabeleça POP para tudo. A obrigatoriedade são dos 4. Higiene ambiental, que é higiene de utensílios, equipamentos, mobiliários, higiene e saúde do manipulador, higienização de reservatórios de água e controle integrado de vetores e pragas urbanas. Então, dentre desses POPs, a gente precisa que sejam descritos de forma objetiva, tá? Clara, concisa, para que qualquer operador que for executar fazer de forma igual ou padrão, ok? Então a gente também vai ter um capítulo aí, ó, de condições ambientais. Se a localização dessa UAN ela é adequada, se não é, o que pode se fazer para amenizar os problemas, ok? Outro tópico, outro capítulo são as instalações e saneamento. Então vamos aqui dar um destaque. Então vamos lá, ó. Capítulos que devem compor o manual: o padrão de identidade e qualidade, o PIC, condições ambientais, instalações e saneamento, os equipamentos e utensílios utilizados, quais são confeccionadas de qual material, porque é isso que vai dar base, por exemplo, para a indicação de saneantes específicos e concentrações específicos, tempo de ação, tá? Um outro capítulo sobre recursos humanos, quais são os cargos que eu tenho nessa UAN, o número de cada cargo, que a gente deu um exemplo ali, se ele está adequado aí, por exemplo, em relação ao indicador de pessoal fixo, se ele está adequado aí em relação ao indicador de produtividade individual e por aí vai, né? Todos aqueles índices que nós estudamos em UAN, né? Um outro capítulo, a tecnologia empregada, né? Então eu tenho aí fornos combinados, né? Que tipo de material, que tipo de equipamento que eu tenho, tudo isso aí vai ser abordado num capítulo específico, como deve ser, o que pode ser implementado e a justificativa daquela implementação para se avaliar se de fato há necessidade de tal investimento, né? O controle de qualidade, né? Como é feito esse controle de qualidade na sua UAN, como deve ser feito, se ele não existe, né? Ok? Tá ele aqui, ó. A garantia da qualidade, né? Por meio de registros, né? Geração de dados, registros, a armazenagem
do seu produto. Veja, aqui não é da matéria-prima, né? Claro que isso aí vai fazer parte do manual, mas não é dela. Aqui é a armazenagem do seu produto. Então, pode acontecer de, por exemplo, este capítulo aqui não ser aplicável se você não faz armazenamento. Eu não faço transporte, pode ser que não seja aplicável na sua WAN, mas tem o WAN que a gente viu, há uma cozinha central, há refeitórios, que a gente chama refeitórios satélites, e que há a necessidade aí de ter essa etapa de transporte. Então, isso aqui pode ou não ser cabível. Nós vamos ver também em relação a informações ao consumidor. O que nós, de WAN, temos que informar? Ou se precisamos informar, tá? Então, a gente vai ver isso na regrinha aí, na disciplina aí de rotulagem de alimentos e a rotulagem nutricional, tá? Se o serviço de WAN, né, configura uma obrigatoriedade de realizar a informação nutricional, a informação em relação a lote, a validade, né? A gente sabe que não há essa obrigatoriedade. A gente vai ver as exceções, tudo isso aí em rotulagem de alimentos. Mas nós vamos tratar aí sobre a exposição comercialização. Isso aí são os critérios que a gente viu, né? De tempo, temperatura, ausência de alguma coisa, né? E a desinfecção e a desinfestação. Vem assim no manual, vem assim na 1428, na portaria. Mas vejam, essa desinfecção aqui, ela pode constar do POP de higiene ambiental, tá? Então, ela não precisa ou não tem a obrigatoriedade de fazer parte de um capítulo à parte específico, tá? Ela pode ser contemplada lá nos POPs. E o POP ele pode tanto fazer parte dos capítulos ou pode ser um anexo ao manual, tá? Como queiram fazer. Eu, particularmente, acho que fica melhor organizado como anexo, né? E aí você já generaliza toda a forma aí de desinfecção em um capítulo específico. A desinfestação da mesma forma. Veja que a portaria e o guia do CRN trazem como uma possibilidade aí de um capítulo à parte, mas a desinfestação nada mais é que um dos POP, e aí você vai dar o número que você quiser a ele, mas ele é um POP obrigatório, lembra? Higiene ambiental, utensílios mobiliários, né? E equipamentos, higiene e saúde do manipulador, higienização de reservatório de água, que estaria aqui também, ó, em desinfecção, e o outro é o que? É o controle integrado de vetores e pragas urbanas. Não é mais o nome dedetização. Esse nome era informalmente utilizado, tá? Segundo aí o desinfestante utilizado, que era o DDT. Tá? Então, hoje que eu digo, mais atualmente, se utiliza um controle integrado, que ele é composto de um planejamento aí, uma ação preventiva, ok? E uma ação corretiva.
Isso aí também deve fazer parte do POP. Então veja, a corretiva, pessoal, não é como uma possibilidade de, por exemplo, o próprio setor, o próprio serviço assumir uma higienização de um reservatório de água. Você pode aplicar aí um procedimento padrão ouro, né, com base aí naquelas concentrações de desinfetantes que a gente estudou, treinar um colaborador ou um grupo específico, executar e validar esse procedimento. No caso da desinfestação, pessoal, não é possível o setor assumir a ação corretiva. A gente viu isso aí porque há a obrigatoriedade, e aí vocês vão ter que olhar aí no material de apoio, a RDC 52, tá? Que esse tipo de serviço seja executado por uma empresa especializada. Então, leiam a RDC 52 e vejam que essa empresa ela tem que estar habilitada, tá, para tal, e somente você terá a certeza disso quando ela se apresentar aí com licença na vigilância sanitária e licença em algum órgão do meio ambiente. Ela precisa ter licença dos dois órgãos fiscalizadores. Uma empresa que presta serviço aí, por exemplo, de higienização de reservatório de água, ela precisa apenas ter a licença da vigilância. No caso de uma empresa habilitada para fazer a ação tanto preventiva quanto corretiva, ela tem que ter licença no órgão da vigilância sanitária do meio ambiente, tá? Obviamente essa empresa ela vai fazer a orientação em relação a questões preventivas, mas que no fim o custo de investimento é da própria UAM, né? Ainda vejam o que eu estou querendo dizer. A empresa cobra por esse serviço, então ela vai, na verdade, emitir um relatório, como a gente está dizendo aqui, de um diagnóstico situacional, mesma coisa, e vai te dizer, ó, você precisa modificar, por exemplo, ó, os seus ralos, precisa colocar ralos sifonados, tá? Você precisa, por exemplo, realizar uma proteção da soleira das portas para que se evite o acesso das pragas. Deixa eu voltar aqui. Vou tentar escrever aqui com a mão direita, tá ruim. Uma outra orientação que pode ser dada pela empresa, que tem a ver com o preventivo. Então, veja, na questão do preventivo, ela vai te orientar em relação ao que fazer, certo? Agora, obviamente, o que você está pagando aí, que vai ser acordado com a empresa, em relação ao corretivo, né? Ela vai aplicar aí o que chamamos de saneantes, não é desinfetantes. A gente viu o que é o desinfetante. Para o controle de praga, então, vai ser o saneante desinfestantes, tá? Com registros na vigilância sanitária. Então, no caso do preventivo, pode ser, por exemplo, ela identificar lá que o seu ralo não é sifonado. Ela identifica nada que você também não consiga identificar e já pedir providência. Por exemplo, ela vai falar para você colocar telas, né? Telas milimétricas aí com espaçamento adequado. A proteção em soleira, por exemplo,
proteção de porta, né? Soleira de porta. Por exemplo, a destinação adequada em em um setor específico para sucata e por aí vai, né? Então ela vai emitir um relatório para que você tome a providência aí, né? Proteção de portas, para que você tome a providência em relação à questão preventiva. No caso da corretiva, ela vai aplicar aí o desinfestante, tá? Da forma que deve ser e vai fazer a orientação para em relação aí à higiene dos utensílios do ambiente após essa aplicação, ok? Então, no caso da desinfestação, só para lembrar, tem uma outra questão também, né? Então ela é feita sempre, a corretiva principalmente, por uma empresa especializada, tá? E a frequência vai depender também aí da necessidade da indicação da própria empresa, tá? Se você, por exemplo, está numa situação aí de alta infestação, pode ser que você precise para determinadas pragas fazer aí semanalmente, depois passa para ser quinzenalmente ou mensalmente. Mas o que a literatura traz, assim, mas é de uma forma geral e não significa que é uma regra, que para o setor produtivo, né, que se faça aí mensalmente, tá? Então, no setor produtivo mensal. E almoxarifados, tá? Almoxarifados, ou seja, locais de estoque, né? Mas tá muito ruim essa letra, hein? Trimestral. Então, você pode, inicialmente, se não há uma infestação aí, né, muito significativa, você pode então fazer assim, vamos colocar mais abreviado, né? No setor aí de produção, você pode fazer mensal e em setores de armazenamento, dispensas, almoxarifado, tá? Você pode fazer trimestral, ok? Mas não é a regra, vai depender muito aí da demanda do serviço, ok? Pode ser que precise de uma frequência maior até que você estabilize aí, controle essa infestação, ok, pessoal? Então, vamos seguir aí, nós acabamos de ver aí quais são os capítulos básicos, né? Os mínimos que a gente tem que ter aí no nosso documento de manual de boas práticas. Só para revisar, é aquele documento que vai servir como base para condutas e para procedimentos padronizados. Bom, então, por exemplo, a gente vai iniciar aí com a identificação do serviço de alimentação, né? Então a gente vai iniciar o nosso documento com a identificação do serviço. Qual é a razão social do serviço, o seu endereço, né, o seu domicílio, o seu CNPJ, tá? A sua inscrição, caso seja aplicável, né, no caso de órgão público, então pode ser que seja isento. O responsável técnico, né, pode ser você ou um outro colega nutricionista, né? Você pode ter um AUAN com mais de um nutricionista, mas o responsável técnico sempre é um. Os demais farão parte do quadro técnico, né, do quadro de pessoal. A autorização de funcionamento, ou seja, o certificado de inspeção sanitária, né, municipal, né, onde esse serviço está sendo prestado. A caracterização do serviço de alimentação, né, a gente viu isso aí, qual é o tipo de serviço, né? Aqui embaixo, ó, clientela atendida,
número de refeições, dias e horários da distribuição, as refeições servidas, tá? O tipo de serviço e a modalidade de distribuição, que a gente viu isso na outra disciplina, né? Então, pessoal, essa identificação aqui é uma exigência também, principalmente nessa parte mais específica do conselho, tá? E aí, como a gente viu, a modalidade. Então, você já faz primeiro a identificação do serviço de alimentação, né? Como ele é, a razão social, né? A clientela atendida. É assim que vocês, então, vão iniciar. Aqui tem uma situação. Acabou esse, vamos dizer que ele é um capítulo, né? Você tem um nome e assinatura do profissional que elaborou o documento. Você pode fazer assim, mas também não tem nada dizendo o contrário, que você pode fazer essa assinatura ao final do documento e rubricar todas as folhas, tá? Tanto faz. Então, seguindo a ordem lá, né, estabelecida na norma e nesse guia, a gente vai dar alguns exemplos de cada item daqueles lá. Ó. Vamos voltar aqui para vocês verem. Né? Condições ambientais. Ok? Então, vamos passar aí alguns exemplos. Então, o que seriam essas condições ambientais? Compreende as informações das condições internas e externas do ambiente, inclusive as condições de trabalho e os procedimentos para o controle sanitário. Então, vamos lá. A gente pode aí, numa questão aí de tanto do diagnóstico situacional, não esqueçam disso, né? Vocês vão avaliar as condições externas e internas, então pode iniciar com o diagnóstico situacional desses dois parâmetros e depois entrar com os critérios a serem atingidos. Então aqui, ó, nas condições ambientais externas, relatar nesse item as condições de salubridade ambiental, circunvizinhança, tipo de área, tá? E vias de acesso. No caso das condições internas, devem ser descritos os fatores de ambiência que a gente viu na disciplina de UAN, por setor, né? Então, a gente vai avaliar cada um, este tópico, condições ambientais, por exemplo, em cada setor que compõe a UAN. Ok? Então, eu vou ver o fator de ambiência no setor de administração, no setor de estocagem, no setor de produção, no setor de recebimento, no setor de distribuição, ok? Se essa área, por exemplo, está livre de objetos em desuso, né? Ventilação e exaustão, quais são as formas, tá, de ventilação e exaustão? Artificial, com exaustores, coifa, natural, por meio de abertura de janelas na parede ou mista. Então vocês vão relatando. Temperatura e umidade média, né? E a umidade de cada setor. Isso aí vocês conseguem essa informação com o técnico de segurança do trabalho. Então, se não tem, vocês podem solicitar esse tipo de serviço, né? Geralmente as empresas, principalmente as grandes empresas, possuem esse técnico de segurança do trabalho ou contratam uma empresa. Então é interessante aí que vocês solicitem essa informação até para a questão aí de insalubridade do ambiente, né? E também para relatarem esses dados aí no manual. A iluminação, né? Então nós estamos falando aí, vamos voltar aqui, ó, da condições de ambientais internas, a iluminação, se ela é natural, se ela é artificial, tá? Se ela é mista, se as lâmpadas possuem proteção, né? A iluminação artificial é adequada para cada setor. E aí vocês podem relatar também se a altura em relação ao piso dessa janela está adequada para que se permita a entrada da luz solar.
No caso da iluminação artificial, vocês já sabem fazer o dimensionamento, né? Em relação ao tipo de lâmpada, a potência da lâmpada, se está adequada para a área do ambiente, né? Então, ao mesmo tempo que vocês estão fazendo um diagnóstico, vocês podem já ir descrevendo como deve ser, ok? Ruídos, é o que eu falei, também entra nessa parte aí da, de informações junto ao técnico de segurança do trabalho, né, para fazer essa medida. E isso aí é muito importante para ver o nível de decibéis, que também auxilia em relação ao adequado uso do EPI. Qual é o EPI adequado, então, para se utilizar em relação aos ruídos, tá? A depender das horas que esse colaborador é submetido a esse é, tipo aí, né, de, de causa insalubre, para você determinar aí. Então, o meu protetor auditivo vai ser do tipo concha, ou do tipo flange é o suficiente. Então, isso tudo, na verdade, é a segurança do trabalho que vai desenvolver, mas que você tem que estar a par até para poder implantar e implementar no manual de boas práticas, certo? Então, um exemplo aqui de condições ambientais externas, o que a gente pode encontrar e como pode ser redigido, né? No caso aqui, ó. A UAN, isso aqui é uma descrição, né, dos fatos. A UAN, então, situa-se em pavimento térreo, em área comercial do município X, onde circulam veículos e pedestres. Não há registro de inundações, enchentes no local e arredores. As vias de acesso são pavimentadas, adequadas para o trânsito sobre rodas e para a execução e manutenção da higiene ambiental. Então, esse é um exemplo aí que vocês vão descrever como é, por exemplo, o acesso a essa UAN, porque isso vai influenciar em relação ao, ao fornecedor, né? A higiene ambiental da sua UAN. Então, por exemplo, se você tem uma via aí que não é pavimentada, então vai se gerar muita sujeira para o UAN, tá? E é uma situação que você vai se apropriar aí do diagnóstico situacional, relatar, justificar a importância para que sejam tomadas as providências, né? E as medidas necessárias aí para modificar essa não conformidade. Exemplo, ainda condições ambientais, área externa, área de recepção de matérias-primas. Então, isso aqui é um exemplo de como vocês podem redigir. Área externa ao serviço de alimentação, com ventilação natural e temperatura e umidade igual a do meio do ambiente externo. Iluminação natural e artificial, sendo esta última na plataforma de recebimento. Como o recebimento é realizado somente no período matutino, a iluminação artificial é dimensionada apenas para auxiliar o trânsito de pessoas durante o período noturno. Então, isso aí é um exemplo que, na verdade, vocês vão ter que, de fato, conhecer a realidade de cada UAN, da sua UAN, para que você possa iniciar aí o seu manual, tá? Bom, devido à proximidade da área com os motores da câmara frias, faz-se necessário o uso de protetor auricular do tipo flange, tá? Pelos funcionários do setor ou que neles permanecem. Então, é o que eu digo para vocês, vai ser mais a área aí de segurança do trabalho, né? Que uma vez com gerando essa informação, esses testes, essa informação, também vai dar base para vocês auxiliarem e cobrarem o uso do EPI no tempo, tá? E o tipo adequado. Então, um exemplo aqui, ó, de ventilação, exaustão, temperatura, iluminação e ruído. Então, são parâmetros aí da ambiência, né? Então, aí a gente já vai descrevê-los nas condições ambientais internas. Então, um exemplo aqui de uma despensa.
A área possui 10 metros quadrados, não há ruídos, janelas e nenhum sistema de exaustão artificial. O conforto térmico para 2 funcionários e as condições adequadas de temperatura de armazenamento dos gêneros alimentícios não perecíveis são garantidos com condicionadores de ar com capacidade total de 7.000 BTUs. Isso, pessoal, a gente chega, a despensa é muito quente, tem pouca ventilação, isso é muito comum, né? Muito comum você se deparar com uma situação dessa, principalmente nesse tipo de setor, tá? E principalmente em serviço de alimentação. Então, o que se inicialmente faz é pedir à gerência, à alta administração, providências para que climatize o setor, né? Assim você pode tentar pelo menos garantir aí, se não a umidade, mas pelo menos a temperatura ideal, aqui na literatura gira em torno de 26 graus, tá? Para a umidade relativa de 55%. Mas aí a gente pede aí e não tem muito parâmetro, isso fica mais com a parte dos especialistas em elétrica, né? Mas tem um cálculo de BTU, que seria o seguinte para a área, né? Então é a área vezes 600 BTU mais 600 BTU por pessoa. Então vejam vocês, eu preciso então conhecer a área, o tamanho dessa área e o número de pessoas que nela trabalham e quantos equipamentos eletrônicos possuem nesse setor, que também eles geram energia e geram calor. Então a conta é essa, ó. Basicamente a gente vai agora ver um exemplo aí dessa área aqui de despensa. Então eu preciso saber o cálculo de BTU que eu preciso para climatizar aquele ambiente é a área em metro quadrado, obviamente aqui, vezes 600 BTU, tá? Eu parto dessa fórmula aqui, ó. Cálculo do BTU, área vezes 600 BTU. Bom, mais 600 BTU por pessoa, sendo que a primeira pessoa não é contabilizada, tá? Então, se eu tenho só uma pessoa que trabalha no setor, eu não uso isso aqui, certo? Mais 600 BTU por equipamento eletrônico. Então, um exemplo é o seguinte, olha lá em cima, ó. Vamos dizer que essa despensa não tem equipamento eletrônico, tá? O que eu não estou dizendo que é uma realidade ou não. Provavelmente eu tenho que ter um computador, alguma coisa, só para fins aqui de exemplo. Então a gente vai pegar a área, bem simples isso aqui, tá, pessoal? Ó, a área vezes 600 BTU. Isso aqui é fixo, ok? Mais 600 BTU por pessoa, sendo que a primeira não é contabilizada. Então, se eu tenho 2 funcionários, eu vou contabilizar só mais 600. Então, isso aqui vai dar 10 vezes 600, 6.000 mais 600. Eu preciso aí, considerando que eu não tenho nenhum equipamento, né? Eu preciso de 6.600 BTU aí para eu dimensionar, né, esses aparelhos de ar-condicionado no local. Se eu tenho, por exemplo, uma área com 10 metros quadrados, 2 funcionários e um computador, aí aqui entraria mais 600, daria 7.200 BTU. Então seria dimensionado aí, né, para um equipamento de 7.000 BTU, de 9.000 BTU, ok? Vestiários e sanitários, né? Segundo a NR 24, que a gente viu que ela foi atualizada, agora já tem a NR de a 24 atualizada para 2019. Então é bom sempre olhar as mudanças, tá? E assim descrever os fatores de ambiência, tá?
para cada setor. Veja que é um trabalho que muitas das vezes a gente consegue fazer e bem feito, tá? Com a ajuda de outros profissionais, estagiários que já estão aí é, levantando esse conhecimento. Então é muita coisa, tá? Se você vai fazer de fato um manual do zero, sem copia e cola, é um trabalho gigantesco. Então aqui é só a título de exemplo, né? Para cada setor vocês vão descrever aí todas as características, tá? No caso aqui das condições ambientais internas, ok? Ao final do capítulo, então, novamente, você tem a opção de colocar o seu nome, assinatura, ou, como eu falei, repito, ao final do documento, assina lá na última folha e rubrica todas as folhas do documento. Certo, pessoal? Bom, voltando aqui então, dando continuidade, um outro capítulo, instalações e saneamento. Então, compreende informações sobre a planta baixa da UAM, materiais de revestimento, instalações elétricas e hidráulicas, serviço básico de saneamento e os respectivos controles sanitários. Então, identificar, caso haja segundo a planta baixa, os fluxos cruzados e descrever as medidas de controle adequadas. Ok? Então, isso é importante para saber como que você vai proceder em relação à gestão aí desse processo, tá? Muitas das vezes a gente chega aí já com a coisa funcionando e às vezes funcionando de forma errada, então você tem que identificar esses fluxos, tá? Por exemplo, alterar o horário ou tirar aquele processo, aquele procedimento, tá, do serviço. Isso tudo então vai depender aí da sua avaliação. Informar o tipo de construção e material de revestimento dos pisos, ralos, canaletas, paredes, forros, teto, portas e janelas, né? Então, exemplo. O piso da UAM é da cor cinza claro, de material liso, impermeável, lavável e antiderrapante. Se não for, dentro do diagnóstico situacional, vocês iam relatar e já dar a sugestão, né, a indicação, o seu parecer de mudança. A exceção é o piso da área de pré-preparo. Isso é um exemplo, né, de vegetais e cereais, o qual não é antiderrapante. Foi realizado pedido de troca do piso desse setor por meio do memorando interno número 15 de 2000. As paredes são revestidas com azulejos brancos até 2 metros de altura e o restante pintado com tinta epóxi. Claro que isso aqui eu já estou colocando numa situação ideal, né? Essa tinta é cara, nem todo lugar tem. As paredes da cama são constituídas de PVC. As portas são constituídas de alumínio, com fechamento e abertura manuais, com protetor inferior, ó, soleira da porta. Lembra que isso aqui é um requisito aí para prevenção de pragas, por isso que se tem isso aqui, né? Ó, para impedir o acesso de pragas. Os funcionários são orientados a realizar a asepsia das mãos após manipular a maçaneta das portas, tá? Foi solicitada por meio do memorando interno 16/2000 a adaptação ou troca das portas por acionamento por molas e evitar o contato manual. Então é assim que vocês vão descrevendo, né, o diagnóstico situacional e como deve ser e o que deve ser modificado. Eu reitero e ratifico a importância que vocês formalizem não só no documento manual, mas em um documento, né, com força aí de, de formalidade por meio de memorando para que vocês pelo menos garantam a não omissão, tá? Por exemplo, que se faça, por exemplo, uma inferência aí que vocês não sabiam, não conheciam, né? Então as coisas devem ser evitadas, ficarem na informalidade. Ah, eu falei para o meu gerente, eu falei para o meu superior, eu falei para o meu supervisor. Só que as coisas, infelizmente, têm que ficar documentadas para, caso você precisa comprovar,
junto principalmente à autoridade sanitária, né? Vai ser muito difícil alguém se expor a ponto de falar, não, fulano me falou, mas eu não fiz. Só pensem nisso aí, né? As janelas estão localizadas em altura que permite a incidência indireta da luz solar do ambiente. Então a gente viu ali que tem que ter pelo menos é, entre 1 metro, né, de altura. Muitas são janelas muito altas, né, que praticamente são quase que inacessíveis, né? Possuem esquadrilhas de alumínio, são dotadas de telas milimétricas de 2 milímetros removível para higienização. E assim, então, vocês vão descrevendo, pessoal. O que vocês precisam, então, e olhando, já que a gente não tem, vocês não têm assim a prática em si, né, de olhar uma UAN, alguns vão ter oportunidade em relação ao estágio, ou quem já trabalha, né, então já vai começar a verificar isso aí em loco, né? Então é passar por aqueles capítulos ali que estão previstos, né, para que seja abordada aí toda a norma de procedimento, ó, instalações elétricas, hidráulicas, e vão fazendo da mesma forma que a gente fez aí com os primeiros exemplos, correto? Então, por isso que eu orientei usar, ler esse documento, não só essas aulas, mas ler a legislação, ler o guia de orientação, de recomendação, tá? Para a elaboração do manual. E aí vocês vão vendo aí, ó, que de certa forma segue uma lógica, não tem muito aí o que a gente inventar não, tá? Equipamentos e utensílios, por exemplo, ó. Então vocês podem colocar em forma de tabela, né, para facilitar a visualização, os tipos de equipamento, modelo, o material que são construídos, ó. Isso aí tudo vai dar o quê? A base para saber qual tipo de saneante eu posso usar, o tempo de ação, né? Ah, eu tenho um equipamento, eu tenho um utensílio em alumínio, então eu não posso usar, por exemplo, um detergente alcalino, né? Ou se eu utilizar, eu tenho que diluir e, e determinar aí o tempo adequado de ação, né? Senão eu tenho reação química, eu destruo aí o equipamento, o produto, né? O utensílio, a quantidade, né? Se há ou não manutenção preventiva, se é por meio de contrato ou se tem um setor na empresa que realiza essa manutenção. Geralmente o que ocorre aqui, isso é muito importante, pessoal, e é indicado, a própria legislação indica que se faça isso, a própria RDC 16, isso aqui é muito importante e é pouco feito no Brasil. Por quê? O empreendedor vê isso aqui como custo, tá? Então, isso aqui para ele, ó, manutenção preventiva é custo. Ele só faz a corretiva. Então ele não dimensiona que se ele acha que isso aqui ele está gastando dinheiro, ele não está investindo, por exemplo, numa redução de variabilidade, por exemplo, de atendimento. Se eu não faço preventivo, faço uma inspeção, uma troca de borracha, o que for, cada equipamento é composto de materiais diferentes. Então você precisa organizar e planejar isso junto a um técnico especializado ou por meio de contrato, né? E aí tem que ser muito bem feito e muito bem acompanhado. Bom, geralmente quebrou, conserta. Só que quebrou, conserta, dependendo do que quebrou, que você tem o quê? Vamos supor que deu problema no fogão. Tá, você pode chamar alguém, vai para fazer um desentupimento aí, né, da tubulação, melhorar a chama. Mas se você tem, por exemplo, aí uma pane numa câmara frigorífica, tá? Em um equipamento aí, como um forno combinado, que você conta com aquele forno para fazer aí uma quantidade significativa aí das suas preparações. Então, o problema da corretiva é que dependendo do que se vai corrigir, você pode ter o que é o pesadelo de qualquer empresário, né? A
parada do processo. Parada do processo, pessoal, significa perda de qualidade, perda de venda, perda da lucratividade e o pior, perda do cliente. Então, cuidado, só vai na corretiva dependendo do que estragar, você vai ter toda essa consequência aí, tá? Muito ruim para a saúde da empresa, ok? Parada da produção. Então, aqui ó, o capítulo dos recursos humanos, ok? Quadro de pessoal. Então, esse compreende as informações sobre o processo de recrutamento, seleção, capacitação e de ocupação. Está tudo aqui. Por quê? A ideia é as pessoas passam, né? Mas a empresa, os produtos, vejam vocês, produtos que têm a mesma qualidade, o mesmo padrão há décadas ou há séculos. Por quê? As pessoas passam, mas o padrão é o mesmo, né? Forma de recrutar, forma de selecionar, treinamento. Então, neste capítulo vocês vão discriminar lá os cargos, número de funcionário, né? Opcionalmente o organograma da empresa, certo? E no caso o processo de recrutamento, né? Como é que ele deve ser feito? Porque aí qualquer nutricionista RT vai seguir aquilo ali. Se aquilo está dando certo, né? Sempre deu certo, então não há a justificativa de repente você chegar e mudar isso aqui. Claro, você pode chegar num serviço, você vai ler aqui como é que é feito o processo, você pode implementar para melhorar, sem dúvida, né? Mas a ideia é que se mudar, é mudar só para melhor, né? Programa de capacitação, né? Tempo, né? Que, por exemplo, que deve ser dispendido para garantir aí as horas mínimas por ano exigida, por exemplo, pelo conselho. Então é preciso que você tenha uma organização, um planejamento para que você atinja aí uma carga horária mínima de 12 horas por ano em treinamento, no mínimo, quanto mais melhor. Ok, pessoal? Controle de saúde no manipulador e por aí vai, ó. Então, na verdade, essa primeira aula é isso aí, ó. Né? A tecnologia empregada compreende as etapas do processo de produção de refeições, desde a aquisição da matéria-prima, a distribuição das refeições prontas para o consumo, tá? E aí eu peço atenção a vocês aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que a gente vai trabalhar muito com isso em APPCC, tá? Então, já no manual de boas práticas, já nas boas práticas, vocês já elaboraram o fluxograma de preparação, né? Quais são as etapas que cada preparação segue, desde o seu recebimento até o preparo final. Então, a gente tem essa classificação dos grupos que vocês vão ver que esses grupos também são utilizados lá naquele documento, tá? Para a implantação do sistema APPCC, tá? Em serviço de alimentação. Então tem o grupo A, que é o grupo dos hortifruti granjeiros servidos crus, o grupo B, hortifruti granjeiros que recebe tratamento térmico brando. Por que que é importante conhecer, tá? A característica, tá? Da matéria-prima, de cada prato, para que você saiba determinar e determine sem erros os pontos críticos de controle, determinar corretamente os limites críticos, tá? As ações preventivas, as ações corretivas e, não menos importante, conhecer os perigos mais comumente
presentes, tá, em cada um desse grupo, ok? Então, dê uma olhadinha até nessa parte aqui, ok? Esses grupos são formados, fluxograma, né? Então, por exemplo, todo fluxograma, por exemplo, do grupo carne, pescado, salgado, tratado termicamente, né? Eles serão iguais, por exemplo, carne de panela. Esse fluxograma será igual para qualquer one? Não necessariamente, né? Você pode ter aí uma tecnologia empregada que te permite, por exemplo, do recebimento para o armazenamento, né? Você fazer um pré-preparo, um preparo, um resfriamento. Aí no dia seguinte você vai fazer um resfriamento, um fatiamento, no dia seguinte um reaquecimento, uma manutenção, uma distribuição. Então vai depender muito da sua realidade, da sua infraestrutura, da sua tecnologia empregada, ok? Aqui, sem dúvida, é possível que por questões aí de situação muito parecida, né? O que se tem aí geralmente é os mesmos tipos de equipamento, de tipo de mão de obra, ocorre que você sempre faz aí na cadeia quente, direto, né? Mas saber que se você tem a oportunidade de trabalhar de uma forma diferente, né? Você tem que saber identificar aí os pontos críticos, os limites críticos, as ações corretivas, tudo isso que a gente vai ver em APPCC, tá? Bom, então pessoal, a gente para por aqui, tá? Leem esse documento, ok? Deixa eu até passar ele aqui para frente, ó, que vocês vão ver em relação ao controle de qualidade, tá? Garantia da qualidade, né? As coletas que a gente viu de amostra, para que possamos, a partir da aula que vem, pessoal, a gente já entrar em APPCC, tá? Porque a lógica disso aqui, ó, é a mesma para cada assunto, ok? Então não vai mudar. Eu preciso que vocês leiam esse documento, né? Essa aula para a gente ir discutindo, mas que segue essa lógica aí de identificar cada assunto desse em cada setor e abordando com todo o conhecimento, o conteúdo que vocês adquiriram aí na disciplina passada, para que a gente já na próxima aula inicie aí a etapa posterior às boas práticas, que é a implantação do sistema HACCP ou APPCC, Análise de Perigos em Pontos Críticos de Controle. Então, a gente precisa estar afinado aí com a parte de boas práticas e a elaboração do manual. Principalmente ali, pessoal, o fluxograma, tá? Porque esse fluxograma, como a gente acabou de falar, ele pode variar, tá? Ele pode ter variações, tá? E a gente precisa conhecer essas possíveis variações e como a gente vai abordar, determinar o controle. Quando essas variações elas ocorrem, o controle também, tá? E os limites críticos também irão mudar. Ok, pessoal? Então, estudem bastante esse documento e na próxima aula a gente já inicia aí o APPCC, tá? As dúvidas, nós temos os fóruns e aí vão postando aí, vamos discutindo a disciplina, o conteúdo, ok? Um forte abraço então, bons estudos a vocês e até a próxima aula.